Boa noite, igreja. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Antes, vamos a uma palavra de oração. Senhor, graças te damos pela bênção de estar aqui na sua casa, de poder juntos, Senhor, como igreja, não somente orar a Ti, pedir as Suas bênçãos, mas poder estar em comunhão, orando, cantando e ainda ouvindo a Sua palavra. Podendo ouvir, Senhor, a voz que vem dos céus, na leitura das Suas santas Escrituras. Por isso, Senhor, agora peço que pelo Espírito Santo o Senhor fale pela boca do seu servo, segundo a necessidade do nosso coração, da nossa alma, para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Nosso assunto de hoje, irmãos, é essa pergunta aí. E quando o povo de Deus escolhe ser igual aos mundanos, que fim terá o povo de Deus? Que fim será? Essa é a pergunta de hoje. É onde nós vamos tentar trabalhar a nossa mensagem. E quando o povo de Deus escolhe ser igual aos mundanos? Parece que isso aqui é só telão de pregação e de mensagem, mas na prática da vida religiosa nós sabemos que não. Isso acontece todos os dias. Todos os dias tem um crente aqui e acolá com inveja, com inveja do modo de falar, do modo de vestir, do modo de agir. Tem inveja dos ímpios. Olha para a vida dos ímpios, parece que há uma prosperidade ali, uma alegria, uma festa, e logo surge a ideia: queremos ser como as outras nações, queremos ser como os ímpios. É por isso, irmãos, que quando nós estudamos uma história como essa, a gente tem que ver assim, como era antes, o que aconteceu para chegar nessa decisão de querer ser como as outras nações, e aí sim responder essa pergunta que está diante de nós. Qual é a pergunta? E qual será o fim de quem escolhe ser igual aos ímpios? Então vamos começar a nossa mensagem justamente olhando como foi antes dessa decisão. O que a gente viu na história da semana passada? Que o Samuel, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha na vida dele. Qual que é a escolha de Samuel? Ele escolheu que ele ia ajudar a sua nação, ensinando a palavra de Deus e orando pelas pessoas. O resultado foi maravilhoso. Agora, antes dele se tornar juiz, o que nós temos é o capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7 aí, versículo 2, o final do versículo 2, que diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações a Deus. Foi o resultado de 20 anos, os 20 anos que sucederam a morte de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes. O que aconteceu? Aconteceu, meus irmãos, que o Samuel, ele encontrou um país completamente devastado, destruído. As instituições, como nós vimos, em crise. Sacerdotes que não conheciam a Deus. O povo não gostava de fazer sacrifício. O povo nem ia ouvir a palavra. A norma era, cada um fazia o que queria, ou seja, o que era reto aos seus próprios olhos. E por isso, Deus castigou aquela nação. Deus levou aquela nação ao total fracasso. E aí,
quando você lê capítulo 7, versículo 2, Israel ficava lamentando, por 20 anos lamentando. O que é isso aí? Isso aí, meus irmãos, é o resultado. Por quê? Ficaram sem juiz, ficaram sem sacerdote, não sem sacerdote, mas sem o sumo sacerdote, ficaram sem profeta, ficaram sem a arca, ficaram sem o tabernáculo, eles não tinham lugar nem para orar. E lá, uma vez por ano, nós vamos para onde? O tabernáculo de Siló estava destruído, a nação ficou destruída, resultado de pecado, de pessoas que acham que podem fazer o que quer da sua vida. O final foi esse, e é assim que Samuel encontrou a nação quando ele se tornou juiz. Vergonha, escravidão e lamento. É assim que ele se torna juiz. Agora, irmãos, quando ele se torna juiz, aí vem a história da semana passada. Ele tem uma decisão. Qual que é a decisão de Samuel? A decisão é: eu vou ensinar a palavra de Deus para esse povo, eu vou orar por essas pessoas e as coisas vão mudar. Ele tomou essa decisão no começo, foi a primeira coisa que ele fez. Irmãos, a gente disse até que o Samuel, ele não era um juiz igual aos outros. Isso foi uma das ponderações. Por quê? Porque Samuel, ele não era forte como Sansão. Ele não era um expert de guerra, um general que subia em cima de um cavalo branco ou saía na frente do seu pelotão gritando guerra aos ímpios. Não, ele não era assim. Até matou o Agag uma vez, mas o Agag estava com os pés e as mãos amarradas. Ele não era um homem de guerra, não era. Ele era um juiz diferente. Ele resolvia as questões de uma forma diferente. Ele sabia que aquela nação só tinha um jeito: ouvindo a palavra, ensinando a palavra para aquelas pessoas e colocando o joelho no chão. E quando ele fez isso, começou a ensinar a palavra, o povo se arrependeu, o inimigo apareceu e ele disse: eu vou orar por vocês, ore por nós, eu vou orar por vocês. Enquanto o inimigo descia, ele orava. Ele fez mais com o joelho no chão do que Sansão com toda a sua força, do que Gideão com toda a sua esperteza. Ele fez mais do que todos os outros juízes. E aí, meus irmãos, qual foi o resultado? O resultado foi esse padrão de paz, esse padrão de confiança em Deus, essa fé no Senhor. Então você vê o que? Você vê isso aqui, cumprido nesse tempo a promessa de Deus: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse tempo de Samuel, como eu disse, ele não era um espadachim, mas no tempo de Samuel, nenhum inimigo atacou Israel. A gente tem duas telas aqui com os dois versículos. Repare bem. Primeiro, diz que deste modo os filisteus foram derrotados. Isso no capítulo 7. Os filisteus foram derrotados. O Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel. Quando? Durante todo o tempo em que Samuel viveu. Deus não permitiu. O que mais fez falta não foi o Samuel deixar de ser juiz, foi as orações de Samuel. Ele nunca deixou de orar pela sua nação. E quando ele morreu, o inimigo pisou novamente na terra do povo de Deus. Olha, irmãos, enquanto ele estava lá orando, enquanto o povo estava obedecendo a palavra de Deus, Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel. E tem mais, tem mais. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas. Tomaram lá um monte de cidade. Pois bem, Deus fez eles devolverem desde Ecrón até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a estas grandes cidades do poder dos filisteus. E se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Pronto, esse foi o resultado de quem teme a Deus, de quem leva a palavra de Deus, de pessoas que obedecem a Deus, de pessoas que oram. E não vai ser diferente em país nenhum. Quando diz bendita é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é porque essas pessoas temem a Deus, essas pessoas estão orando.
Achei uma coisa muito legal ontem no nosso informativo, é que algumas pessoas decidiam às 6 da tarde fazer o quê? Orar ao Senhor, fazer oração a Deus. Eu achei isso incrível, achei maravilhoso, e que mais vezes isso possa acontecer. Então, meus irmãos, o resultado do juizado de Samuel foi um tempo de paz, foi um tempo do quê? Um tempo de confiança a Deus. Agora, aparece diante de nós o coração humano. O coração, a gente pode falar assim: o coração humano. Facilmente o coração humano deixa de depender de Deus para depender do homem. Deixa o Senhor para depender do homem. Capítulo 8, olha, depois de tanta alegria, diz que, versículo 1: tendo Samuel envelhecido, Samuel ele ficou velho. A história diz que os filhos de Samuel não eram como ele. Eles eram assim, problemas de corrupção. Pronto, esse é o problema dos filhos de Samuel. Eles foram juízes lá em Berseba. Então o povo viu nesse defeito dos filhos o quê? Um motivo para deixar de confiar em Deus. Vejam só, talvez por 30, 40 anos Israel gozou de uma paz, de uma confiança em Deus. Agora o Samuel está velho, eles olham para Samuel, vê o defeito dos filhos de Samuel e dizem assim: olha, Samuel, você já está velho. Versículo 5: você está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem as outras nações. Deixaram de acreditar que as orações, que a obediência à palavra de Deus fizesse aquele cerco, aquela muralha, impedindo que o inimigo entrasse. Deixaram de acreditar na muralha da obediência e da oração, do temor a Deus, para dizer assim: nós aqui, o povo, nós queremos ser igual às outras nações. Eles querem um rei. Olha, no capítulo 12, no versículo 1, é o Samuel que está falando aqui no capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: eu ouvi a vossa voz em tudo que me disseste, pedindo que constituísse um rei para vocês. Agora vai lá no versículo 12, diz assim: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Isso é um agravante. Isso aqui é muito triste de ler, porque é o que mais acontece. A pessoa serve a Deus, Deus está abençoando, chega um momento da vida dela que ela não quer depender de Deus, ela quer voltar para o tempo dos juízes, ela quer fazer o que ela quer. Ela não quer que Deus reine sobre ela quer imitar os ímpios, os perdidos, aqueles que não têm Cristo. E qual será o resultado? Só pode ser péssimo. O que Samuel lembra a eles é o seguinte: olha, vocês queriam um rei, sabendo que Deus reinava. Olha o final do versículo 12: sendo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Como é que vocês podem pedir um rei, se Deus é vosso rei? Sabendo que Deus reinava sobre vocês, por que vocês foram pedir um rei, se vocês já tinham um rei? Quem que era o rei deles? Era Deus. Deus reinava sobre eles. Deus é que conduzia os seus caminhos. Meus irmãos, naquele tempo de Samuel, nunca Israel viveu como viveu naquele tempo, quando Samuel era juiz. Por quê? Porque Samuel levou eles a uma dependência total do Senhor. Samuel podia dizer assim: olha, eu não sou forte, eu não sou o cara da guerra, eu não sou nada, vocês têm que confiar em Deus, vocês têm que depender de Deus. Essa era a mensagem de Samuel, que o povo dependesse de Deus, sabendo que Deus governava, que Deus reinava suas vidas, e assim deveria ter permanecido.
com o governo de Deus na vida de cada israelita. Mas Israel quer ser igual às outras nações. Quando você volta para o capítulo 8, e você, até com uma tristeza, você lê que no versículo 4, os anciãos, todos de Israel se congregaram. É triste ler isso, que todos os anciãos se congregaram, todas as pessoas. Quando você lê o versículo 19, diz: todo o povo, ou seja, o povo não atendeu a voz de Samuel, ou seja, foi uma decisão unânime, não foram os líderes, eles não foram conduzidos pelos maiorais. O que está dizendo aqui é que esse povo do tempo serúdio, do tempo tardio, do final do ministério de Samuel, esse povo aqui, ele fez uma escolha. Israel fez uma escolha. Qual é a escolha? Nós queremos ser igual a todas as nações. Está aqui: dá-nos um rei para que nos julgue como tem todas as outras nações. Nós queremos ser igual, né? Aí vai mais. O Samuel ficou triste com aquela notícia. Ele sabia as consequências. Foi lá reclamar com Deus: Deus, eles estão querendo um rei. Eu estou triste, Deus. Eu estou governando aqui, eu estou fazendo o meu trabalho, um trabalho sério, um bom trabalho. Ele podia dizer isso com propriedade, mas Deus olhou para ele e disse: Samuel, não fica triste. Não é com você, não é ele, é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim como rei. Sabe o que é ouvir isso de Deus? Aqui no capítulo 8, olha só, versículo 9, dizendo assim: atende a sua voz, né? Não é esse o versículo, né? Versículo 7: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmão, eu quero lembrar você que toda vez que você resolve imitar, ter inveja, ter o desejo de ser igual a um ímpio, você está dizendo: Deus não reina mais em minha vida. Eu não quero que Deus reine mais, que Deus governe mais a minha vida. Eu não quero ser governado pelos preceitos, pelos princípios espirituais. Por isso é bom fazer uma pergunta agora: como é que Israel chegou nessa decisão? Como é que uma pessoa chega na decisão de querer ser igual ao ímpio se ele está dentro da igreja? Ah, pastor, isso acontece? Isso acontece muito. Como é que Israel chegou a essa decisão? Está aí a resposta: invejando os ímpios. Como assim, invejando os ímpios? Invejando os ímpios. Irmãos, as escolhas não acontecem por um acaso, não. Não vai pensar que acontece porque não acontece. Olha, é claro, Eva, ela escolheu pegar aquela fruta e comer. Sim, ela escolheu. Mas lembre-se que Paulo disse: assim como a serpente fez o quê? Enganou a Eva. Então, muitas vezes, o que acontece? Satanás, com os enviados dele por todo o canto, ele induz, ele engana. Isso acontece, é verdade. Às vezes você vê uma pessoa num estado extremo de droga, por exemplo, levado mesmo para aquela maldição que é o vício. Se você pegar o filme dele, vamos retroceder, uma pessoa de família, uma pessoa criada certinho, bonitinho, o que aconteceu? De repente na escola, os amigos e tal, e acontece alguma coisa. Como essa serpente, ela induz, ela leva a pessoa. Acontece. E às vezes a gente trata com dureza, mas esquece que a serpente enganou a Eva. E ela pode enganar o irmão que está na igreja, pode enganar o pastor que está pregando. Às vezes a pessoa quer ser como os ímpios, mas foi levado a isso. Não foi o caso de Israel, não foi levado. Aí que está o X da questão. Há um agravante aqui. Às vezes a pessoa é levada a querer ser como os ímpios por inveja, vontade de ser igual, querer ser igual.
porque vê o progresso, porque vê que a pessoa se dá bem, vê o sucesso, vê que aquela pessoa, todo mundo gosta dela, veja só, é o bambambam, é a toda poderosa, eu quero ser igual. É triste. Se a pessoa chegasse aqui na igreja, eu quero ser um artista aí, né? Eu quero ser um Luan, não sei o quê. Então, aonde você aprendeu isso aí, rapaz? Né? Veja. Mas a pessoa foi levada? Não, ela desejou ser igual. É porque o amiguinho dela ficou e ela quer ser igual ao amiguinho perdido. E por aí vai. Repare bem, porque a inveja levou Israel a querer ser como os perdidos. Vamos voltar aqui então. Vamos voltar para o capítulo 12 e versículo 12. Nós temos na tela aqui: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha sobre vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei. De quem eles tinham inveja? De quem? Está explicado aqui. Quando vocês viram quem? Naás, que era rei de quem? Dos amonitas, um povo ali que não era nem lá e nem cá, não tinha aquela força política, não era um Egito, não era uma Babilônia, era um paizinho meio fraquinho, meio raquítico, inexpressível ali naquele meio, e de repente os amonitas ficaram grandes, ficaram famosos, estava lá, você hoje estava na mídia todo dia. Por quê? Porque agora eles têm um rei. Agora eles têm um rei. Quem que é o rei deles? Naás. Não ouviu dizer que agora o Naás é que manda? O Naás que faz e acontece? Quando eles viram que aquele paizinho lá começou a crescer, despontar, fazer sucesso, estava arrebentando com todo mundo, ganhando todas as guerras, e quem que era o rei deles? Naás. Pronto. Mas que é o Naás. A gente quer ser igual a eles lá. A gente quer ser igual às outras nações. Inveja dos amonitas. Essa não. Olhemos bem, meus irmãos, esse rei que Israel estava invejando, Naás. No capítulo 11 do texto bíblico, aqui no 1 Samuel: e então subiu Naás, o amonita, sitiou Jabes de Gileade, e disseram os homens de Jabe a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: eu faço aliança convosco, mas com essa condição, de vos serem vazados os vossos olhos direitos, e assim eu trago vergonha a todo o Israel. Eles queriam ser igual a quem? Igual a Naás. Queria ter um Naás, meus irmãos. Para começar, o nome Naás significa serpente. Serpente nos lembra quem? O diabo, Satanás. Mas a serpente, a animal mais astuta que havia no Éden. É assim que começa o texto bíblico do capítulo 3 de Gênesis. A antiga serpente, Satanás. Então Naás significa serpente. Qual que era a prática de Naás? Não era, sabe, até que ele tinha gosto de matar um israelita e tudo mais, mas antes de matar o israelita, se ele pudesse, ele causava uma vergonha, ele envergonhava, ele jogaria no chão, ele humilharia. E como ele podia fazer isso de um jeito bem prático? Eu faço um acordo com vocês. Todos os homens aí que saem à guerra, eu vou vazar o olho direito dele. Meus irmãos, essa pessoa ficaria eliminada. Ele já não prestaria para mais nada na guerra, porque numa guerra ele ia precisar daquele olho direito para lutar contra os inimigos. Então Naás sabia o que ele estava falando. Ou seja, eles tinham inveja de quem cegava os olhos. E aqui está uma verdade: muitos crentes preferem ter o quê? Preferem ter um olho vazado. É assim, ver tudo pela metade, ou se puder não ver, melhor. Crer na Bíblia pela metade. Não é tudo que a gente vai crer. Tem coisa que a gente pode crer, tem coisa que não é para crer. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Se você crê na Bíblia pela metade, essa igreja não é teu lugar. Aqui nós cremos na palavra de Deus
como toda a Escritura. Nós acreditamos na palavra de Deus. Ter uma vida cristã pela metade. Eu sou cristão na igreja, mas fora da igreja, sou ou não? É assim, um olho fechado, um olho aberto. Aceitar somente o que convém neste mundo pecaminoso. Tem coisa que a gente pode aceitar, tem coisa que hoje em dia a gente já não pode mais aceitar, porque vai causar uma inconveniência aí com o mundo, com os perdidos. Então é melhor a gente ficar com o olho direito cego mesmo e não ver nada. Tem coisa que a gente não precisa ver, vamos fazer de conta que a gente não viu e vamos tocar o barco. E se alguém perguntar, nós somos cristãos. Isso explica, meus irmãos, uma grande parcela hoje de cristãos nominais, é claro, aceitando o que chamamos hoje de politicamente correto. Práticas completamente antibíblicas, vergonhosas, humilhantes para um cristão. E às vezes ouvimos cristãos, lemos cristãos defendendo posições que sejam tão indignas quando você lê a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, olhe bem esse rei que Israel estava invejando, porque é a serpente. Quando nós invejamos o mundo, quando nós invejamos os ímpios, o viver deles, o vestir deles, o falar deles, nós estamos querendo ser como a serpente, invejando os filhos da serpente, a nação da serpente. Esse versículo 12, capítulo 12, versículo 12, o que diz mesmo? Aqui, vendo vós Naás, deixa de olhar para Naás, deixa de olhar para a serpente, para aquilo que ela faz, para aquilo que ela fala, para aquilo que está acontecendo. Meus irmãos, viva para Deus. Continuando, Israel, ele queria, então, você quer? Então teve um rei do jeito que eles queriam. Tanto insistiram com Samuel que Deus disse: dá um rei para eles, né? Então vamos escolher um rei. Vai daqui, vai de lá. E saiu para a família de Quis saiu para Saul. Pronto, agora nós temos um rei. E no capítulo 9, no versículo 1, fala para nós um pouquinho de como era esse rei. Vamos ver a descrição bíblica do rei que eles tanto queriam. Olha lá, se quem não vai querer um rei desse, né? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cris, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berocate, filho de Afis. Quanto filho? Calma, está chegando, né? Benjamita. A tradução é homem poderoso. Alguém quer essa tradução? Quis era um homem poderoso. Está lá no nome, no final do versículo, ou muitos bens. Agora, repare bem. Primeiro, era filho de um homem poderoso. Só isso já ajuda. Vamos continuar, no versículo 2. Esse Quis, ele tinha um filho cujo nome era Saul, jovem. Pronto, outra coisa boa. Era um homem filho de um homem poderoso, e trazia com ele a primavera da vida. Era uma pessoa jovem, cheia de vigor, cheio de vida ainda, estava lá, jovem. Isso, vamos continuar a leitura no versículo 2. E tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Está aí, não era só jovem, o camarada era bonito, o camarada era um galã. Você olhava para o sujeito, a mulherada se apaixonava por ele. Por quê? Porque ele era forte, ele era bonito. Forte é o que fala no final do versículo. Diz que ele era o mais alto que tinha lá. Imaginamos uma pessoa bem posta, olha só, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Forte, grande, todo. Isso é um rei de pressa. Quem que vai querer um rei franzino, magricela, um rei fracote? Quem que vai querer um rei desse? Mas aí vem lá um rei. Isso é um rei. Isso é um rei. É o rei que eles queriam. Resumindo, receberam um rei tipo Naás.
tipo Naás, capítulo 10, versículo 23. Vamos à leitura. Correram e tomaram ele dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes aí, a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, gritando: viva o rei! Quem que não ia gritar viva? Tinha uns gatos pingados lá que depois voltaram a gritar. Aí olhando, esse é o rei que o Senhor escolheu para vós. E o povo: viva o rei! Mas se Deus pega um franzinho, um malicela, um tátira, né, coloca lá e as pessoas olham e eita, isso não é igual mais, não. Deus deu para eles o que eles queriam. Cuidado, cuidado. Geralmente as pessoas recebem o que pedem. Os pedidos são tão carnais que vai receber de acordo com a carne. Mas pedidos espirituais são respondidos com o quê? Com presentes espirituais de Deus. Israel teve um rei do jeito que eles queriam. Olha, pasme. Parece que a coisa deu tudo certo. Olha o começo. Ele começou com tudo. No capítulo 11, veja, o Naás subiu, sitiou Jabes de Gileade, fez aquela proposta indecente do olho vazado. A notícia chegou para Saul. Saul pegou um boi, despedaçou o boi, mandou um para cada tribo, fez umas ameaças lá, apavorou todo mundo, reuniu uma multidão de israelitas, foi para cima do Naás e venceu o Naás. Aí, meus irmãos, aí é o seguinte, aí é o gol aos 49 do segundo tempo, e agora é até os 55 do segundo tempo. Agora é assim, é aquela festa, sabe? É aquela festa. Olha aqui, no capítulo 11, no versículo 15, vamos lá. Todo o povo partiu para Gilgal, proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram oferta pacífica. Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel. Churrasco à solta, festa toda, todo mundo contente, todo mundo feliz. Olha, a gente tem o melhor rei do mundo. Pode existir um melhor rei que Deus? Nunca fizeram uma festa dessa para Deus. Mas é a carne, né? A carne é forte. Continuando, estamos chegando no fim. Qual foi o fim dessa escolha? Qual foi o fim? Duas cenas revelam o fim fatídico de Israel. A primeira cena acontece 1 ano depois. A segunda cena acontece 40 anos depois. Tudo festa? Tudo alegria? Vamos ver o que aconteceu 1 ano depois. Tem aqui na tela, né? Diz o seguinte, ou não coloquei? 1 ano depois. Assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros. Isso é capítulo 13, versículos 6 e 7. Estavam em apuros, e que seu exército estava sendo muito pressionado. Esconderam-se em cavernas e buracos, e entre as rochas, e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e todo o povo seguia. De que jeito? Lembra do que eles disseram? Nós queremos um rei que saia na nossa frente e vença as batalhas para nós. 1 ano depois, o povo está tudo assim, tremendo. Soldados que ficaram, está tudo tremendo. E o povo? Vamos ver onde está o povo. Escondido, em caverna, em buraco, em rocha, em poço, em cisterna. Camarada fugindo para o outro lado do rio. Meus irmãos, foi um pavoroso danado. Está aí, os filisteus conseguiram apavorar. Isso foi 1 ano depois.
Continua, né? Isso aqui é 40 anos depois. Quando a gente volta lá um ano depois, a pergunta que eu faço é: quando tinha um temor a Deus e um povo orando a Deus, obedecendo a Deus, quando é que eles ficaram com medo dos ímpios? Quando é que eles tiveram que entrar dentro de um buraco, dentro de uma cisterna? Quando é que eles tiveram que atravessar o rio correndo de medo? Agora, um ano depois, já está assim. Mas a história não termina aí. A história, irmãos, ela termina no capítulo 31. No versículo 1 do capítulo 31, diz que os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um ano depois, o Samuel estava vivo. O Samuel ainda estava de joelho no chão, orando por aquele povo. Naquela batalha, o Israel de Deus venceu, porque alguém estava orando por eles. Aqui, 40 anos depois, o Samuel já está sepultado, já está enterrado, ele está no céu, lá com Deus. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale, que estavam além do Jordão, viram que os homens de Israel tinham fugido, que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Resultado, voltou na estaca zero. Quer viver como os ímpios? Como vai ser o fim da história? Quantas vezes nós aconselhamos aqui na igreja? Principalmente os jovens. Não faz isso, a teimosia leva a fazer. Que fim terá suas escolhas de hoje? Tem algumas perguntas aqui. Você tem inveja da forma de viver dos ímpios? Você tem inveja deles? Você gosta de falar, de se vestir ou se divertir com os ímpios? Você acha bonito andar pelado na rua? Gosta da vida sem responsabilidade espiritual que reina sobre os ímpios? Aquele viver descompromissado no mundo? Posso deitar com esse, durmo com aquele, pronto, aquele, passo. Acha que é legal isso? Tens trocado o seu olho direito para ter uma vida cômoda aqui neste mundo? Reflita. Vende a Bíblia por causa do seu olho direito? Então, não queira ser como os ímpios. Escolha ser como Jesus. Você tem o seu rei, que é Jesus. Se você tiver que imitar alguém, imite Jesus. Veja só, isso aqui é Salmo 37, não tem novidade nenhuma. Isso aqui era para decorar esse Salmo 37, 5, a Mariazinha fazia as crianças decorar lá, tem que decorar. Não te enfades por causa dos malfeitores, não tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Deixa eles viver a vida deles. Em breve murcharão como a relva, secarão como a erva verde. O tempo deles passa. Confia no Senhor, faz a coisa certa, né? Faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Esse é o versículo que os jovens deveriam decorar. Deleite-te, ou agrada-te do Senhor, e faz o quê? E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aí vem aquele versículo, nós já decorando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo. Ele prometeu, Ele
fazia tudo no tempo de Samuel. Ele lutava pelo povo, ele impedia. Havia um cordão, havia uma muralha, havia, meus irmãos, uma cerca invisível, que nem naqueles filmes que você acha assim, que não existe. Existia, existe, no tempo de Samuel existia. Tem aquela cerca, a pessoa lá no grupo que não pode entrar. Pois bem, os filisteus não conseguiam entrar. Por quê? Porque confia nele, ele vai fazer tudo. Eles tinham de tudo, mesmo assim foram viver como os ímpios. E aí, para terminar, descansa no Senhor, espera no Senhor, não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem mau, aquele que tem maus desígnios. Não tenha inveja dessas, não queira ser como essas pessoas. Você é um crente, você é um servo de Deus, você não precisa imitar nada deles, nada, absolutamente nada, e a igreja também não precisa imitar. A gente não precisa fazer um show aqui não, mas só tem que abrir a Bíblia e pregar a palavra, só isso. Deixa o show para os ímpios. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude. O mundo, Senhor, tenta nos arrebatar com seus prazeres, com a sua alegria, com o seu modo de viver ímpio. Eu peço a Ti, Senhor, que nos dê sabedoria, que nos dê força. O Senhor abençoe os jovens dessa igreja, os adolescentes, para que não imitem, Senhor, para que não sejam igual aos ímpios, que a forma de vida, de viver, que as suas escolhas sejam diferentes. Os nossos casais que estão aqui, Senhor, também não querem imitar os casais do mundo. Antes, ó Senhor, que possam criar seus filhos dentro da sua casa, temendo o seu santo nome. Amado Deus, use essa igreja. Amado Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a fazer escolhas corretas, para ter um fim diferente do que teve Israel no tempo de Samuel e de Saul. Isso nós pedimos, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus. Amém.